Chega ao final do dia cansado, tenso, com o coração acelerado, a mente ainda a ruminar as situações do trabalho. Se é isto que lhe acontece, então tem que escutar este episódio de Pensar com o Coração. No episódio de hoje vamos falar sobre a ansiedade no trabalho e como ser menos reativo. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Como me tornar uma pessoa menos ansiosa no contexto de trabalho? Com o emprego, uma pessoa por vezes fica em espiral e começa a estressar e a responder mal. Só preciso de ser uma pessoa mais positiva e menos ansiosa. E gostaria que tudo isto não fosse tão intenso. Este foi o pedido de uma pessoa, de uma preocupação real. E daí estarmos então a olhar para este tema hoje. A ansiedade no trabalho, de facto, existe. Afeta muitas pessoas. Só para termos uma noção, e de acordo com a Associação Americana de Ansiedade e Depressão, cerca de 40% das pessoas enfrentam stress ou ansiedade excessiva no contexto de trabalho, e os principais gatilhos neste contexto são prazos apertados, a pressão dos prazos e as relações interpessoais. A Organização Mundial de Saúde também fala que o trabalho precário é de um dos aspectos que afeta e que traz ansiedade às pessoas no trabalho. E a precariedade no trabalho tem como fatores a discriminação, cargas de trabalho excessivas, falta de controle sobre as nossas funções e insegurança em relação ao nosso futuro profissional. Só para termos uma perspectiva da magnitude deste problema, a ansiedade e a depressão afetam o trabalho, custam no mundo 12 mil milhões de dias de trabalho que se perdem anualmente. Isto equivale a $1 trilhão americanos em produtividade reduzida. É como se os países ficassem meses sem produzir, sem trabalhar. Portanto, existe aqui um impacto real sobre a ansiedade no trabalho. E porquê que a ansiedade acontece? Importa a ansiedade no trabalho. Importa nós percebermos que existem fatores internos e fatores externos. Os fatores internos estão relacionados connosco, não é? Com a bagagem que nós trazemos. Nós podemos ter um histórico de experiências negativas no trabalho, de experiências que não correram bem, de ambientes difíceis, despedimentos complicados, culturas organizacionais em que predominavam a autoridade, o controle excessivo, até uma competitividade tóxica. E, portanto, estas experiências ficam marcadas na vida da pessoa e, portanto, ela, quando vai para um trabalho novo, fica muito mais alerta, fica muito mais atenta à forma como são, não é? Estes diferentes aspectos, o ambiente de trabalho, a cultura da organização, a forma como a organização se organiza, a previsibilidade da própria organização. Portanto, nós já estamos aqui a combinar fatores internos com fatores externos, mas são aspectos que a pessoa que já vem vigilante vai estar atenta nesse processo. Existem outros fatores ainda que são internos, portanto, a nossa própria bagagem emocional, da nossa história não laboral, também podem interferir no nosso trabalho. Por exemplo, pessoas altamente exigentes, perfeccionistas, com baixa tolerância à frustração, baixa tolerância ao erro, também podem ver aqui uma ansiedade mais acentuada no seu local de trabalho, sendo aqui o trabalho o grande fator o trigger, o gatilho, que ativa
esta necessidade de se sentir mais exigente. Por vezes nós abraçarmos projetos novos, tarefas diferentes, também podem trazer ansiedade e que muitas vezes para nós compensarmos esta insegurança que estamos a sentir, vamos trabalhar mais, vamos aumentar aqui o nosso investimento, porque ao sentirmos que estamos mais ocupados no trabalho, em princípio estaremos mais produtivos. Eu digo em princípio aqui com umas aspas, porque podemos não estar a ser produtivos, podemos apenas estar a ocupar mais tempo do trabalho para realizarmos as nossas tarefas, mas esta ilusão do tempo dá-nos a sensação de que nós estamos a ser produtivos, ou pelo menos estamos a entregar muito no nosso trabalho. Às vezes os nossos próprios colegas ou as nossas FIAs são gatilhos para nós, porque têm características na forma como comunicam, como se posicionam, que podem estar relacionados com as nossas feridas emocionais da nossa história de vida. Mas nem tudo são só fatores internos, de facto existem fatores externos e que se prendem com a forma como as organizações funcionam. Portanto, uma organização que trabalha sempre sob muita pressão, com prazos curtos, com altos níveis de responsabilidade, e se combinarmos prazos curtos e altos níveis de responsabilidade, isto aumenta o stress e pode gerar ansiedade, porque ativa aqui o medo de falhar dos profissionais, o medo de não conseguir dar conta e depois vêm os cenários negativos, não é? O medo de ser despedido, de ser colocado de parte ou ser colocado noutro lugar. Podemos também ter aqui, lembrei-me ainda relacionado com fatores internos e provocados por fatores externos, a exposição. A exposição ao público. Portanto, pessoas que têm dificuldade em falar em público podem ter aqui alguma ansiedade, isto ser aqui um gatilho. Voltando aos fatores externos, e peço perdão aqui por este parênteses, voltando aos fatores externos, nós podemos ter também a cultura organizacional da empresa, não é? Os valores, a forma como cuida dos seus trabalhadores e, portanto, a forma como organiza o seu trabalho. São aqui alguns aspectos externos que podem gerar esta ansiedade. E claro, tudo o que seja instabilidade, imprevisibilidade, também traz as pessoas ansiosas. E esta imprevisibilidade não se remete apenas à viabilidade da empresa, não é? Será que está a passar por uma fase menos boa e poderemos ser dispensados? Também se passa pela instabilidade das pessoas que lá trabalham. Portanto, se nós temos pessoas que são muito voláteis em termos de estado de humor, isto também pode gerar ansiedade, porque eu nunca vou saber como é que aquela pessoa vai estar naquele dia seguinte e quais são os desafios que eu vou ter no dia seguinte. E isto traz vigilância, traz tensão, traz preocupação. E se nós somarmos a isso os fatores internos, podemos ter aqui uma combinação difícil. Mas porquê é que as pessoas, estando ansiosas, tendem a falar mal, não é? Como começava com este episódio. Tendem a ser, por vezes, desagradáveis, não é? Ou ter aqui um pavio curto. Porque, de facto, elas já estão a gastar recursos, já estão tensas, já estão muito tensas, com pouca disponibilidade emocional para gerir aspectos que podem ser brincadeiras, podem ser contactos, não é? O contacto de alguém exige de nós, algo de nós, exige uma disponibilidade para ouvir, exige uma disponibilidade para apresentar uma solução. E, portanto, as pessoas, um dos sintomas de ansiedade pode ser também a irritabilidade. E, portanto, a irritabilidade acaba por se manifestar e as pessoas acabam por ter um pavio curto. Só que há aqui uma questão importante, que é esta gestão das emoções não fica ao encargo das empresas, fica ao encargo de cada um de nós. Às empresas fica encarregue aqui as condições, não é? Olhar para os seus colaboradores, a ser empáticos relativamente aos seus colaboradores, mas não podem gerir as emoções por eles. Portanto, quem tem que fazer em primeiro lugar essa gestão emocional são os próprios colaboradores. E então, o primeiro aspecto para ter uma resposta mais, eu queria dizer, mais empática, mais tranquila e não tanto positiva, porque eu posso ter uma resposta assertiva, mas não ser positiva para aquela situação, porque o contexto vai requerer um desfecho que é menos positivo. Mas uma posição mais tranquila, mais serena, mais equilibrada,
e, portanto, menos ansiosa, não é? Então, o primeiro passo para este processo é a pessoa conseguir reconhecer para si própria que está ansiosa, que tem sofrido com essa ansiedade. É importante também que a pessoa consiga identificar quais são os gatilhos que estão a deixá-la mais ansiosa. O que é que está a ativar este estado emocional? São aspectos relacionais, portanto, desafios com colegas de trabalho, tem a ver com a alta exigência, a alta pressão no contexto de trabalho, tem a ver com o medo de falhar, tem a ver com a alta exigência, tem a ver com o quê? Não é? Quais são os gatilhos? Eu fico ansiosa quando? E uma das formas de nós conseguirmos reconhecer estes gatilhos é fazermos um registro. Se naquele dia eu estive ansiosa, eu faço esse registro. À data X, à hora X, senti-me ansiosa. Qual era a situação? A situação era esta e o que é que eu estava a pensar e a sentir naquele momento. É uma boa forma de começar a mapear estes gatilhos que nos ativam a ansiedade. Depois, isto é muito comum, são situações que nos surgem muito em consulta e que temos aqui dois aspectos. Temos aqui pessoas que tendem muitas vezes só a internalizar o problema como um problema seu, não é? Com uma resposta sua, ou seja, eu estou assim porque eu é que não me adapto, porque eu é que não sei comunicar bem com as pessoas, porque eu estou sempre a falhar, ou porque eu não sei dizer não, acumulo coisas, e até podem ser factos, é certo, mas também é importante olhar para os contextos e perceber até que ponto os contextos podem estar a ser um estímulo para um gatilho para esta ansiedade. Às vezes o próprio espaço físico também recordo-me de situações em que foram partilhadas aspectos deste género, em que o próprio espaço físico ser um open space, onde eu tenho que trabalhar com outras pessoas a falar em simultâneo e eu tenho dificuldade em me concentrar e então isto vai alterar a minha produtividade, ou a própria luminosidade do espaço ser aqui um gatilho para aumentar esta vigilância, porque a pessoa sente que fica muito mais tensa, muito mais focada nos seus pensamentos automáticos negativos e, portanto, nem tudo são só fatores internos, mas também o oposto, nem tudo são só fatores externos. E é importante nós conseguirmos olhar para este processo, não é? E perceber o que é que está aqui na base. Depois, existem algumas estratégias que nós podemos fazer para regular então esta ansiedade, reconhecendo que é um estado emocional, portanto ele é passível de ser regulado e é importante que se implementem aqui algumas ações para esse objetivo. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns exercícios para que as pessoas possam pôr em prática no dia-a-dia e começar gradualmente a sentir os seus benefícios. Isto é um processo e, portanto, como um processo, não é instantâneo, portanto, é um processo em que gradualmente aquilo que se espera é que a pessoa vá resgatando aqui o controle. Uma das coisas que nós podemos fazer são exercícios de grounding. São exercícios que nos permitem aterrar um pouco, ancorar um pouco no sítio onde nós estamos. E o que é que isto significa? Significa que quando eu estou ansioso, eu estou muito focado nos meus pensamentos automáticos, na minha realidade interna. Então, este grounding convida-nos a sair um pouco da nossa realidade interna. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos parar um pouco e olhar à nossa volta. Podemos identificar o espaço onde nós estamos, objetos do espaço onde nós estamos. Eu vejo uma cortina, eu vejo um copo, eu vejo um quadro. Podemos também identificar diferentes cores. Temos o branco, temos o azul, o verde, o castanho, o vermelho. E vamos olhar também para os sons. Eu ouço o som das teclas do computador, dos carros de fundo, as pessoas a falar. Podemos também sentir texturas, podemos tocar na superfície onde nós estamos a trabalhar, na nossa peça de roupa ou outros objetos que tínhamos ali por perto e sentir essas texturas.
E podemos também sentir os pés no chão, estejamos nós em pé ou estejamos nós sentados, podemos sentir os pés no chão e estar um pouco com esta sensação. Este é um exercício de grounding em que nós utilizamos os nossos sentidos para sairmos então do aqui e do nosso quinto andar. Um outro exercício que nós podemos fazer prende-se com o exercício da respiração. A respiração está sempre connosco, é um excelente recurso, mas nós precisamos de praticar. Portanto, quanto mais eu praticar estes exercícios, mais intuitivo vai ser para mim no momento fazer este exercício da respiração. E o principal na respiração é que eu consiga expirar mais aprofundadamente do que a minha inspiração. Então, eu faço o seguinte: inspiro e depois expiro o mais prolongadamente que conseguir. E eu vou repetir: inspirar e expirar o mais prolongadamente. E repetir várias vezes este exercício. Este exercício tem como função ativar o nosso parasimpático, a parte do nosso corpo que acalma, e que vai fazer aqui o contraste, não é? À parte que está ativada. E o que é que eu posso fazer para gerir então aquela resposta mais impulsiva, não é? Eu posso criar aqui uma pausa intencional, ou seja, não responder logo à situação. Contar até 5 mentalmente, não é? Ok, este até 5 dá-nos espaço. E eu posso tomar decisões depois. Ok, vou ouvir a pessoa até ao fim e só depois é que respondo. Se eu não estou mesmo disponível, eu digo à pessoa: obrigada pela tua informação e por me trazeres esta questão, neste momento eu não estou disponível. Ou vou refletir sobre isso e depois falamos a seguir, pode ser? Estou a ganhar tempo que me vai permitir regular as minhas emoções, trabalhar o meu autocontrolo e prevenir um conflito, que depois eu resolvo ali um pouco. A pessoa insiste, nós podemos dizer: será que me dás só 1 minuto? E já falamos sobre esta questão. E podemos nos retirar, ir respirar fundo, fazer o exercício do grounding, estamos a falar de 2-3 minutos e depois voltar. E então, depois iniciar a conversa. É uma forma de ganhar algum autocontrolo nestas situações. Por fim, para quem é mais exigente e fica frustrado por não estar a conseguir ter aqui o desempenho que gostaria, porque está mais vigilante, o que sugiro é que no final do dia faça exercícios de relaxamento guiado para aliviar a tensão que vai acumulando no dia a dia. E nós temos um relaxamento no nosso canal de YouTube da Mente Positiva, portanto podem seguir esse relaxamento, é dos primeiros vídeos que nós temos no nosso canal e portanto criar este espaço para o corpo diariamente ir relaxando. E posso também fazer aqui um registro das coisas que eu consegui fazer naquele dia, para me lembrar daquilo que eu vou conseguindo e não apenas daquilo que está em falta. E por fim, podemos encerrar o nosso exercício do dia com um exercício de gratidão. Existem estudos que demonstram que os diários de gratidão não resolvem a ansiedade, não resolvem a nossa vida, mas ajudam a aliviar um pouquinho a sintomatologia ansiosa e depressiva. E, portanto, fazermos aqui um exercício de gratidão, mas de estarmos gratos genuinamente por aquilo que, por exemplo, nós conseguimos fazer, por mais um dia que passou, pelas aprendizagens daquele dia, mas tem que ser genuíno. É uma boa forma de aliviar aqui a sintomatologia. Portanto, se esta ansiedade persistir por algum tempo, não é? Se a pessoa não estiver a conseguir regular esta ansiedade, o mais indicado é procurar ajuda, porque existe forma de ter bem-estar psicológico na nossa vida e em particular no trabalho. Para os empregadores, tenho uma mensagem final que se prende com
uma sensibilidade também para estas questões dos seus próprios colaboradores. Portanto, é importante perceber que a ansiedade no trabalho pode ter na sua gênese aspectos relacionados com a própria função e então ajudar as pessoas com planos concretos para contribuir para um ambiente de trabalho mais calmo, mais equilibrado, e que as pessoas se sintam mais seguras e capazes de se regularem neste contexto e compreendidas neste contexto, é muito importante. E, portanto, também sensibilizar as pessoas a procurar ajuda ou até facilitar essa ajuda também pode ser um exercício interessante aqui para as empresas. Portanto, quando as organizações se envolvem e investem na saúde mental das pessoas com quem trabalham, toda a gente ganha. Portanto, ganham os colaboradores e ganham as empresas também. Para fechar então aqui este nosso episódio de hoje, deixo aqui o desafio para porem em prática pelo menos um destes exercícios que vimos aqui em conjunto para então trabalhar aqui para ser menos reativo e ter uma vida no trabalho mais leve. E, portanto, obrigada por estar desse lado. Se quiser, deixe nos comentários, deixe um gosto aqui na página, partilhe e vemo-nos no próximo episódio. E até lá, pense com o coração.